Bem-vindos a mais um bate-papo da Semana de Marketing e Vendas do Client Hub. Meu nome é Arthur Bragnoli e eu vou conversar hoje com um amigo meu sobre alguns assuntos que vão com certeza interessar vocês. Vou pegar minha colinha aqui, que eu tenho uns recados paroquiais para dar antes de mais nada. Valendo lembrar que a Semana de Marketing e Vendas de Startups e Empresas de Tecnologia é uma parceria com a Distrito e com o Darwin Startups, né? E antes de eu apresentar o convidado de hoje, eu gostaria aí de passar algumas informações que eu preciso colocar aqui e lembrar vocês. Bom, a gente tem um sorteio de um ingresso para o Digital Expo 2020, né, 2020, e duas mentorias exclusivas na área de vendas e CS pela Sales Hackers e consultoria de sucesso. Bom, como é que a gente vai fazer então para participar desse sorteio? É bastante simples, basta um stories no perfil do seu Instagram mostrando que você está assistindo a SMV, usando a hashtag SMV2020, tudo em maiúsculo, né? E marcar os perfis do Client Hub, da Digitalks, da Sales Hackers e a Hobbies.cs. Bom, o sorteio vai rolar agora nesta sexta-feira às 19 horas, né, pelo Instagram do Client Hub. Então, fiquem ligados em relação a isso aí. Bom, e para falar sobre Early Exit comigo hoje tá o Anderson Vustro da Questum. Eu vou pedir para que ele se apresente rapidamente aqui para a gente começar esse bate-papo. Tudo certo, meu amigo? Boa, boa. Tudo tranquilo e contigo, Arthur? Tudo certo, cara. Prazer estar falando contigo hoje. Boa, obrigado aí pelo convite, obrigado é, pelo tempo aí. Cara, com certeza vai ser um bate-papo legal. Vamos lá, para me apresentar rapidinho, 30 segundos. Meu nome é Anderson Vustro, eu trabalho com empresas de tecnologia no geral aí desde 2012. E dentro desse período aí eu já trabalhei em várias cadeiras, né? Então trabalhei com e-commerce, montei minha própria empresa do zero, trabalhei em startups, trabalhei em empresas um pouco maiores. Meu último trabalho foi na cadeira de investidor junto com o Darwin, né? Então a gente fez aí nos últimos 2, 3 anos cerca de 60 investimentos, né? E agora, por fim, ao longo desse período, além de investimentos, enfim, participamos de vários tipos de transações aí, toda a parte de jornada aí de crescimento de várias empresas, né? Até mesmo saída de algumas. E final de 2019, eu me juntei com o Rafael Assunção aí na Questum para fazer parte da última milha, né, da última etapa da jornada dos empreendedores, né, que é basicamente a venda da empresa, né? Então, já puxando o gancho para o que é a Sim. Questum, eu acho, já falando um pouquinho, a Questum é uma empresa especializada em M&A para empresas de tecnologia, né? Então, basicamente, o que a gente faz é fazer operações de fusões, aquisições ou vendas, né, de empresas de tecnologia, né? Então, se fosse fazer uma analogia, a gente trabalha muito como um corretor de imóveis, né, no qual a empresa vem para cá conversar conosco para falar: seguinte, eu quero que vocês ou vendam o meu negócio ou comprem novos negócios, e a gente vai a mercado para ou achar empresas que a gente possa comprar, né, ou achar compradores para essa empresa, né? Então, hoje, basicamente, falando de uma forma bem simplista, né, apesar de o processo ser, por vezes, complexo e longo, mas a gente faz ou a compra de empresas, né, de acordo com o nosso cliente, ou a venda do nosso cliente para outras corporações. Certo, certo. Bom, super entendido, cara. Bom, o primeiro assunto aí que eu queria tratar contigo, antes da gente entrar especificamente em o que significa Early Exit, o que realmente é, quais são os passos para que isso aconteça da melhor forma possível para o dono da empresa e tudo mais, eu queria falar um pouquinho sobre o foco da empresa de vocês hoje, né? E uma possível mudança por conta desse cenário atual, né? Então, assim, obviamente, para deixar essa conversa marcada e datada, né? A gente está num momento hoje de Covid-19 aí, por conta do coronavírus, a gente está em lockdown ainda em muitas regiões.
a economia mudou muito durante esse tempo todo, né, num curto espaço de tempo. Então, a gente está tendo uma série de mudanças em vários mercados e, obviamente, o mercado de startups, de investimentos, ele está se transformando a cada momento, né? E eu imagino que, naturalmente, isso para o trabalho de vocês deve ter um impacto, né? E deve categorizar aí algumas necessidades de vocês se adaptarem e conseguirem mudar para Claro. seguir o passo, né? Show de bola. É bom contextualizar do mercado, né? No momento em si que a gente vive, é um momento extremamente novo para todo mundo, né? Porque se a gente for considerar as outras crises que nós tivemos, foram crises voltadas foram crises financeiras, né? Aqui a gente está falando de uma crise sanitária que está se desdobrando numa crise financeira. É um negócio ainda mais incerto devido a gente não saber muito bem o que vai acontecer. E é importante mencionar que no mercado com tendências de crescimento, que era um mercado que a gente vinha aí nos últimos anos, né? Principalmente se a gente for considerar que no Brasil, em 2018 e 2019, a gente teve recordes de transações de M&A, né? Então, de compras e vendas e fusões de empresas, né? Então, nesse mercado em si, é um mercado que é extremamente líquido, né? Então, empresas querem crescer, empresas têm caixa, o mercado ele está aceitando várias coisas que no mercado de bear market, no mercado que a gente está agora e que tende a continuar por um tempo, não aceita, né? Então, a gente fala que até mesmo executivos dentro do mercado de bull market, eles estão querendo inovar, querendo crescer, querendo contratar novas soluções, independente se o resultado no curto prazo ele é um resultado pequeno se comparado, né? Agora, no mercado que a gente se encontra, é um mercado no qual o modo sobrevivência ele vem antes de mais nada, né? Então, é enxugar custos, enfim, tirar todas as ferramentas que, por vezes, não são extremamente necessárias. Tudo aquilo que é vitamina e que não é painkiller está caindo fora, né? Que a gente usa bastante aí tecnologia aí de startupeiro. Então, em 2019, né, até com o início da Queso, em 2019, a gente vinha com um modelo no qual 90% dos nossos clientes, eles eram clientes de sell side. O que eu quero me referir com isso? Clientes que queriam vender a sua empresa, né? Então, eles vinham até nós e falavam, eu tenho um negócio, ele está nesse momento, o que eu preciso fazer para vender ela, ou o que eu preciso fazer atualmente para vender ela, ou o que eu preciso construir para que ela seja mais líquida no segundo momento, né? Isso fazia total sentido para pegar empresas que, por vezes, não estivessem num tamanho suficiente ou no momento suficiente, mas que talvez num período de 6 meses ou 12 meses já estariam num momento no qual poderiam ir a mercado para serem vendidas, né? Isso se inverteu porque a lógica de mercado se inverteu, né? Hoje, todo mundo, como eu falei, está no modo sobrevivência e, consequentemente, aquelas empresas que estavam, por vezes, há 6 meses de ida para mercado, elas passaram agora a ficar 12, 18, 24 meses, talvez até mais, pelo fato de terem um baque aí da crise, né? Mas do outro lado da moeda, o surgimento do Covid e essa crise, ela traz alguns tipos de atrativos ou alguns tipos de assets no qual, como eu falei, as empresas melhor estruturadas, elas podem comprar, né? As empresas melhores estruturadas que estão passando por com mais facilidade dentro desse período, elas elas têm a oportunidade de ir a mercado para pegar as empresas que estão com algum tipo de dificuldade para serem compradas, né? Então, grande parte dos nossos clientes da carteira agora, eles são clientes no qual são compradores, né? Então, são buy side, no qual eles estão com uma estrutura financeira melhor, né, ou mais preparada para esse momento de crise e, consequentemente, querem surfar essa onda de oportunidades para que daqui a 6, 8 meses eles estejam aptos a incorporar algum tipo de negócio, né? E quando eu falo algum tipo de negócio, não necessariamente precisa ser a empresa como um todo,
né? Por vezes pode ser algum outro ativo intangível dessa empresa, o que a gente chama de goodwill, né? Então, quando eu vou comprar uma empresa, eu posso comprar ela com porteira fechada, né? Ou seja, eu compro o CNPJ, eu compro a equipe, eu compro os equipamentos, eu compro a carteira de clientes, eu compro tudo que vem dentro dessa empresa, ou eu posso comprar o goodwill, né? Que são os ativos que essa empresa tem. Por exemplo, a marca, a carteira de clientes, a carteira de fornecedores, por vezes uma equipe dentro ou uma área específica dentro dessa empresa. Hoje é muito comum ter o modelo de acquiring, né, que é comprar empresas basicamente pelo fato de que ela tem equipes, principalmente de desenvolvimento, né, que hoje é mais comum, para serem incorporados de forma mais rápida, né? Então, é importante mencionar que existe um modelo no qual a gente pode comprar a empresa como pacote fechado, mas a gente pode comprar algum ativo dessa empresa, né? Então, em modo geral, esse cenário de crise, ele fez com que a mudança do perfil nosso de cliente fosse... É lógico, a gente tem ainda empresas no qual a gente vai a mercado com elas que não estão sofrendo muito para serem vendidas, né? Mas que, de qualquer forma, esse também não é um momento ideal, porque está todo mundo ainda se segurando, se reestruturando sem saber o que vai acontecer amanhã. Mas, por outro lado, os novos clientes que estão entrando, eles têm muito mais um perfil no qual eles já estão se preparando, estruturando a casa e bolando a estratégia de aquisição para que daqui 6 meses eles possam já incorporar novos negócios internamente. Entendi. Não, beleza. Cara, uma percepção que eu tive em relação a isso foi que talvez a crise, na verdade, ela abriu oportunidade para as empresas que tinham caixa ou alguma estratégia de aquisição, e o mercado acabou trazendo muitos benefícios para eles conseguirem analisar e talvez trazer até empresas que não estavam, né, no radar especificamente, mas que por conta de, não de preço, mas realmente de estudo de oportunidade, né, poderiam se fazer uma Uhum. captação ali, e aí que nem você falou, né, de uma tecnologia específica ou talvez uma equipe dentro da empresa, né, porque tem muita empresa que inclusive elas vão sofrer problemas diferentes em relação à crise, né, muitas delas estão com Uhum. uma capacidade de pessoas muito inflada e vai ter que escoar isso de alguma forma, tá aí uma oportunidade de aquisição de pessoas, né, ou muitas vezes é bem isso, né, cara, poder compartilhar a sua própria tecnologia para levantar um revenue ali em determinado momento, né, para conseguir sair Uhum. dessa crise, né? Então tem diversas oportunidades que estão surgindo, né? A minha pergunta é mais ou menos Sim. assim, eu sei que é difícil de dar uma previsão em relação a isso, mas qual, assim, o que vocês têm visto que tem mais acontecido, ou qual que é o desenho de estratégia que vocês estão escutando mais, assim, qual que é o caminho que está mais comum? Legal. O, nem é uma boa pergunta, porque não necessariamente as empresas que já estavam em processos de ou com a mentalidade de aquisição que estão na frente, né? Lógico, essas empresas elas estão melhor estruturadas, por vezes elas já têm até um histórico de compra, então eventualmente elas já têm a tese de aquisição bem definida, ou seja, eu tenho o perfil, o tamanho da empresa, o que eu quero buscar dentro do mercado, mas do outro lado a gente tem empresas que por vezes não têm esse conhecimento de como funciona o mercado de M&A ou essa dinâmica, né, de transações, e que vê isso como uma oportunidade, seja ela de crescimento ou também de consolidação de mercado, né? Porque naturalmente em grande parte do mercado a gente tem primeiro uma grande quantidade de players, né? Então a gente tem uma divergência, né? No sentido de, se a gente for pegar, por exemplo, o Uber como modelo de negócio, né? A gente teve vários Ubers aí, vários Easy Taxi, Cabify, o próprio 99, enfim, e muitos outros menores, né? No qual eles ampliaram esse mercado, né? Fizeram com que tivesse uma grande quantidade de players e depois, naturalmente, a gente viu uma consolidação desse segmento no qual quem tinha mais capital e quem operou melhor se deu melhor, né, e está aí, né? Então, abre a oportunidade também para essas empresas que, por vezes, eu vou até citar um exemplo, a gente tem um dos nossos clientes no qual ele a gente estava já reestruturando ele para ir a mercado no segundo semestre
e no qual ele mudou de estratégia. Ele falou, cara, agora é a oportunidade que eu tenho de comprar os meus concorrentes para eu aumentar esse bolo, né? Para que daqui a 2 anos eu estar num tamanho muito maior para ser vendido por um valor maior também, né? Então, surge a oportunidade de mercado, principalmente de consolidação, né? Ou seja, todo mundo que está naquele, poxa, tá meio capenga, é a oportunidade de ir a mercado e fazer esses tipos de compra, né? Uhum. Não, perfeito. Eu acho que é bem essa dinâmica que provavelmente vai acontecer ainda por algum tempo naturalmente, né? Até porque a gente sabe que, por conta de que nem tu falou, como não é uma crise financeira, que a gente consegue ter um modelo de previsão um pouco melhor, porque normalmente as crises financeiras elas têm estudos prévios, né? Você tem os livros, você tem recursos aí que dá para estudar como é que ela vai se dar, né? Eu sei que entrando em aspectos muito técnicos, mas dá para saber se ela vai ser em V, em U, qual que é o tipo de curva, quando é que ela retorna e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que são coisas mais previsíveis. Agora a gente tem um pouquinho mais de dúvida, porque uma crise sanitária que gerou uma crise financeira não tem muito estudo ainda, né, em relação a isso. Então, a gente Nada. ainda tem um tempo um pouquinho mais comprido para conseguir aprender, para poder estruturar e criar estratégias, né? Eu acho que até é mais difícil, né, quando a gente não tem essas previsibilidades de conseguir desenhar esses Com modelos, certeza. né? Com É bem certeza, com complicado. certeza. A gente está, no fim, a gente está aprendendo as coisas, montando o avião com ele em voo, né? Uhum. Porque a gente não sabe como é que vai acontecer semana que vem, a gente não sabe se o nosso presidente vai falar mais alguma coisa aí na mídia para melhorar ou piorar a situação. E assim, a cada dia é um estudo novo, é um fato novo que acontece no mundo e a gente não tem a previsão de que se isso vai acontecer, vai durar 2, 3 meses ou vai durar 6, 8 meses, né? Uhum. Então, e quanto mais demorar, pior fica a situação da economia e, consequentemente, das empresas, né? Então, a gente já Sim. está vendo escassez de capital no mercado, todo mundo está se segurando, tá uma retração, virou uma bola de neve, né? Então, o que começou com um incidente agora está perpetuado aí em toda a economia. Algumas empresas elas surfam essa onda de uma forma mais tranquila, né? Então, alguns setores, por exemplo, de comida, farmácia, varejo, né? Comida e farmácia, alimentos e farmacêuticos, eles estão mais tranquilos, mas se a gente for pegar outras empresas de turismo, no outro extremo, né? Turismo e eventos, a situação é bem, bem drástica. A Uhum. gente teve empresas aí nos dois ramos de turismo e eventos, no qual estavam indo super bem, crescimento acelerado, e de um mês para o outro tiveram que cortar aí 50%, 60% do quadro de funcionários, com previsão de cortar ainda mais, porque não tem um futuro muito brilhante aí no curto prazo. Uhum. Essas situações realmente eram muito difíceis de criar uma previsão e o mercado estava todo, de certa forma, em bom crescimento, né? A gente estava vendo aí que a grande maioria das investidoras, das aceleradoras, né, é um bet atrás do outro, muitas delas, inclusive, recebendo novos parceiros para colocar dinheiro e realmente investir. Então, a gente estava Sim, tendo uma aceleração muito grande do mercado, né? Eu não sou nenhum sim. especialista no mercado de startups, mas eu trabalhei durante bastante tempo, né? Até por isso que a gente acabou se conhecendo no meio dessa história toda Era há nosso alguns anos vizinho lá no atrás. Darwin, A gente era vizinho, né? Então, pô, depois que vocês me deram a digital para eu escritório. poder entrar lá, daí acabou, né? Não teve mais como Vivia lá. segurar. Vivia lá, O vivia lá. café, o consumo de café aumentou, dobrou depois que você recebeu a digital lá. Pô, que sacanagem. Mas realmente. Mas as conversas eram boas, né? E eu sempre gostei bastante Sim, desse universo, né? Até a minha vinda pro Clint Hub está muito conectado com esse passado, digamos assim. sim, Mas eu percebo muito essa. É um choque muito grande que a gente ainda está percebendo aí, e a gente está vendo isso, que nem você falou, né? Está sendo em cadeia, né? A gente está sentindo ali as empresas menores ou com problemas maiores de caixa vão sofrer, e aí depois a gente vai ter as empresas que estavam de alguma forma conectadas naquele mercado também vão sofrer um pouco,
né? As empresas que muitas vezes elas buscam também investir em outras também vão ficar com medo e vão se retrair, vão segurar talvez um investimento ou outro. A régua naturalmente vai subir mais, né, para você fazer uma Sim, captação e tudo mais. Então, assim, a gente está vendo, né, falando agora especificamente do mercado de tecnologia e startups, né, tá se mudando um pouco, né, o sentimento geral, assim, né, todo mundo, inclusive, está se preparando melhor para, cara, se eu estou querendo buscar um investimento, eu tenho que me portar de uma forma melhor e, inclusive, ter muitas vezes um plano para como que eu vou suportar essa crise, né, porque agora virou o sim, tema principal, né, então a gente tem com certeza, essa questão bem forte com agora. Bom, certeza. E até complementando, Arthur, se a gente for ver os últimos 2 anos, né, 2019 e 2018, na América Latina a gente teve recordes de investimentos assim, ano após ano, né? Isso por várias questões, né? Então, o mercado está mais maduro, os investidores estão mais maduros. Então, quando a gente tinha a Selic em 10, 12% ao ano, era só você deixar o teu dinheiro paradinho ali e que você estava rendendo uma bolada com muita tranquilidade, né? A partir do momento que a gente começa a baixar isso, até os próprios investidores no qual eles e eu não digo somente investidores de PF, né, mas principalmente investidores de pessoa jurídica, né, institucionais, no qual eles começam a ter mais aptidão ao risco no sentido de venture capital, no sentido de novos investimentos, né? Então, no ano passado, ano retrasado, grandes fundos conseguiram captar recordes de capital para injetar em empresas de tecnologia aqui, né? E o que muda um pouquinho também com essa crise, e que é parecido até mesmo com... Já estava acontecendo pelo fato de algumas grandes empresas, como, por exemplo, o WeWork e, por exemplo, o Uber, elas chegarem a uma situação no qual só crescer não parava mais em pé o negócio, uhum. né? Precisava gerar lucro, né? Então, mesma coisa aconteceu em 2000, né? Com a bolha que estourou, né? Por causa da inflação de grandes de empresas de tecnologia que do dia para a noite cresciam absurdamente, mas que era fumaça, né? Então cresciam em questão de usuários, cresciam em métricas de vaidade, mas que no fim do dia não tinha nenhum tipo de receita. Então o perfil até mesmo de investimento, falando um pouquinho sobre isso, no primeiro momento tem muitos fundos no qual eles estão segurando investimento, novos investimentos, né, ou reduzindo a quantidade de novos investimentos, até para proteger o portfólio que eles já têm, né? Então, vamos garantir que as empresas que nós já investimos, elas passem por isso, né? E caso a gente consiga, uma vez a gente conseguindo fazer isso daqui, a gente começa a olhar outros tipos de investimentos, né? Um dos problemas é que a gente, quando fala de investimentos, a gente fala de quantias no qual necessita de um certo olho no olho, né? Então, apesar de a gente estar conversando aqui digitalmente, mas tem aquela questão de, poxa, aí tomar um café, apertar a mão da pessoa, ver como ela se comporta presencialmente, né? Então, até nisso, o mundo está mudando aí, está tendo que se reinventar em questão de, poxa, vamos fazer investimento só por call aí, só por videochamada, ou não, vamos esperar isso daí passar e tomar um café com os empreendedores para ver se realmente é o que eles dizem que são, né? Cara, muito verdade, muito verdade. Acho que a gente tem sentido em geral, assim, né, em determinados momentos, o quanto uma conversa presencial poderia facilitar muito um conhecimento, alguma coisa. Então, né, até as empresas que precisam, em determinado, contratar alguém, né, também é difícil, né? Pô, não tem esse primeiro contato físico com a pessoa, mas muitas vezes é bem isso, né? A gente até vai ter que segurar um pouco esse momento para poder realmente conhecer e tudo mais, né? Eu sei, na época que a gente participou dos primeiros batches, inclusive do Darwin, lá, o quanto as reuniões presenciais com a galera das startups Faz a diferença, né? fazia diferença, né? Porque uma coisa é você conversar ali no corredor, outra coisa é fazer um Skype, outra coisa é sentar numa mesa com uma pauta, né? Uma coisa é você pedir para o cara fazer o pitch e depois é você poder discutir. Então, assim, são vários cenários Uhum. diferentes que eles vão trazendo repertório para você falar, tá, agora eu já estou conhecendo melhor essas pessoas, já estou conhecendo melhor o negócio deles. Então, assim, realmente, né?
aqui a gente acabou se limitando para um formato, né? E aí realmente fica Exato. um pouco mais difícil, né? Mas, cara, queria puxar agora realmente o tema principal, assim. Eu sei que a gente deu uma atenção especial para essa questão, mas é que eu acho que é realmente muito valioso a gente falar sobre isso, né? Se a gente precisasse acabar aqui, nesse momento, eu já daria essa conversa como um sucesso, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre Early Access mesmo, o que significa, né? Qual que é quais que são as más interpretações que o mercado dá, né? Da onde é que veio isso, qual que é a tese e tudo mais. Eu acho que é uma forma legal da gente começar a situar e vamos conversando sobre. Legal, legal. Vamos falar assim. O termo Early Exit, ele foi um termo cunhado por um canadense chamado Peter Basel, no livro que se chama Early Exit. E qual que foi a tese que ele trouxe e o levantamento que ele trouxe? Foi que a grande parte das empresas que são vendidas, ou que fazem algum tipo de exit, são empresas dentro de uma faixa de valores ou de valuation, né? No qual essa faixa é uma faixa que, primeiro, ela gera mais valor para os empreendedores, porque os empreendedores geralmente não estão tão diluídos, né? Então eles têm uma grande fatia, uma grande participação do negócio. E, em segundo, é uma faixa no qual a empresa por si só ela é mais líquida. O que isso significa? Significa que dentro do nicho, dentro do mercado que ela se encontra, existem mais compradores para esse ativo e, consequentemente, a maior probabilidade de venda desse ativo, né? Só que quando a gente fala do termo early exit, né, que se a gente fosse traduzir aí por uma saída antecipada, uma saída precoce, enfim, qualquer coisa do gênero, o que a gente está querendo dizer é basicamente uma saída do melhor momento possível, ou seja, no momento mais adequado, né? É uma saída no qual a empresa ela tem mais liquidez pelo fato de o mercado ele ter maior liquidez, né? Estar mais ter maior probabilidade de adquirir essa empresa. O que eu lembro muito quando colocando o chapéu de investidor, a gente conversa com muitos empreendedores no qual eles falam assim, cara, a minha empresa ela vai valer 1 bilhão, vai ser um unicórnio, ou não, eu vou querer vender a minha empresa por 500 milhões, sendo que se a gente fizer um desdobramento dessa reflexão dele, perguntar, cara, como é que é o histórico de compras dentro do teu nicho, dentro do teu modelo de negócio, a gente vai visualizar que, historicamente, não existe ou não existiu compras nacionais no Brasil no qual suportem o que ele quer. É lógico que isso daqui, o futuro a gente não consegue prever, mas a probabilidade disso daqui concorda que é muito baixa, né? É a mesma coisa eu falar assim, cara, eu vou vender a minha empresa para a Amazon, vou vender a minha empresa para a Microsoft, mas daí você pega e analisa o histórico de empresas que a Microsoft, que a Amazon, que a Apple comprou aqui no país e você vê que não comprou nenhuma empresa, né? Então, a probabilidade disso daqui acontecer é muito difícil. Então, quando a gente chama de early exit, a gente está querendo dizer a saída no momento mais adequado, né? A venda do ativo, a venda da empresa no momento mais adequado. Hoje, se a gente for considerar em tamanho, né, em faixa, a gente vai poder identificar no Brasil que a maioria das empresas elas são compradas com valor até 50 a 60 milhões de reais. Né? Isso acontece nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, é meio que uma métrica, isso em questão de volume de transações. Né? É lógico que se a gente for considerar em valor de transações, uma transação de bi, ela já pode passar diversas transações inferiores. Né? Mas o que a gente está falando é que uma empresa que vai ser vendida por 50 milhões, ela tem uma quantidade de compradores, ela tem uma quantidade de opções de compradores. Uma empresa que vai ser vendida a 500 milhões de reais aqui no Brasil, ela tem uma quantidade muito inferior. Por vezes ela pode ter só um comprador ou pode ter só compradores internacionais. Né? Então, quando a gente fala de early exit, a gente quer mais tratar sobre o momento no qual esse ativo, ou seja, essa empresa, ela tem mais liquidez e, consequentemente, mais probabilidade de ser vendida do que uma venda precipitada, uma venda antecipada ou qualquer outra coisa do gênero. Uhum.
Cara, bom, para a gente ir aprofundando um pouquinho assim, e aí talvez falar um pouco da atividade de vocês em relação a isso, né? Quais são os primeiros passos para começar a analisar esse momento, assim, né? Porque eu vejo muito que muitas vezes até o próprio empreendedor ali, o cara que está na frente da startup, ele tem dificuldade de fazer essas medições, de fazer esse entendimento, né? É que nem você falou, né? Pô, eu preciso entender o histórico do meu mercado, saber o quanto já foram feitas de transações em relação ao meu nicho aqui, para saber se eu tenho uma oportunidade de vender para 5, 10, 15, 20 empresas, ou se eu realmente tenho a oportunidade de vender para uma ou duas, né? E porque isso muda completamente a estratégia, né? E até bem que tu falou, muda a questão de liquidez, né? Ela deixa de ser um pouco mais líquida, menos ou mais líquida em relação a esse Uhum. resultado, né? Sim. É, é muito boa essa pergunta, porque na grande maioria das vezes, ah, os empreendedores, os sócios da empresa, eles não são drivados, né? Eles não têm uma mentalidade de eu vou fazer isso porque lá na frente eu vou fazer com que minha empresa seja mais líquida ou eu tenha uma probabilidade maior de saída, né? Por vezes é mais um pensamento operacional aqui do dia a dia do que um pensamento de médio ou longo prazo, no qual eu vou falar assim, se eu fizer isso agora, eu vou ter uma probabilidade maior de saída, né? O que a gente basicamente trabalha, é lógico, quando eu estou falando de tamanho de empresa, ou seja, o valuation dessa empresa para ser vendida, isso vai depender muito do nicho de mercado, né? Porque se eu for falar do mercado financeiro, por exemplo, no qual a gente teve aquisições bilionárias aqui no país já e tem apetite para isso, é uma coisa, né? Então, o early exit, nesse caso, ele não se aplica pelo fato, ou melhor, se aplica em uma faixa muito maior de valuation e de venda dessa empresa, né? Mas se a gente for pegar empresas, e eu gosto muito de dar o exemplo da Lynx, por exemplo, né? A Lynx é um Uhum. ERP para varejo em vários setores, né? Então, atende logística, atende mercado, atende pet, atende vários setores, várias verticais, né? E se a gente for considerar que a gente está construindo uma empresa no qual a Lynx é um perfil de comprador, certo? E a gente vê historicamente que isso é dado público, né? Tem vários, tudo que é fato relevante, como a Lynx é listada na bolsa, todos os fatos relevantes eles têm que ser publicados. Então, se a gente analisar todas as compras da Lynx aí nos últimos 4, 5 anos, a gente vai enxergar alguns padrões. O primeiro padrão é, geralmente ela baseia o múltiplo dela, de compra, em cima da receita, e ela tem um múltiplo que gira na casa de 2,9 a 3 vezes a receita. O que isso significa? Se eu tenho uma empresa de 20 milhões de receita no ano, a Lynx tende a pagar 3 vezes essa receita. Então, tende a pagar 60 milhões por essa empresa. A gente pode ver, a gente teve o caso da Lynx comprando a Caógica em Florianópolis, Uhum. que já deu basicamente esse fator aí de múltiplo, né? Então, com base nisso, o empreendedor ele pode pensar muito mais no sentido de, se eu estou construindo uma empresa no qual tenho como comprador um perfil Lynx, eu sei que historicamente do que ela já comprou foi empresas, primeiro, de uma faixa aí de 40, 50, 60, 70 milhões, né? Na sua grande maioria, ela já fez transações superiores a isso, mas na sua grande maioria ela gira em torno de 30, 70, 80 milhões, né? Com um múltiplo de 3 vezes a receita, né? Então, se eu estou com um empreendedor aqui, com uma empresa agora, gerando 10 milhões de receita, eu sei que a Lynx ela tem a maior probabilidade de comprar, está na faixa de liquidez que a Lynx aceitaria, né? Se eu estou falando de uma empresa que está acima de 100, cento e poucos milhões de faturamento, aí já é um outro patamar e provavelmente não vai ficar mais difícil com que um perfil a la Lynx adquira esse padrão de empresa. É lógico que por vezes essa empresa que a gente está montando e que vai ser maior e que não vai ser vendida pela Lynx, ela pode seguir uma nova estratégia, ela pode ir para um modelo no qual vai, sei lá, expandir internacionalmente, ela vai consolidar o mercado, ela vai fazer outro tipo de estratégia, né, que, enfim, não tem certo ou errado, né? Mas é sempre bom pensar no sentido de quem é o meu perfil de comprador, né?
E dentro desse perfil de comprador, quais que foram as aquisições que ele já fez, quais que foram os múltiplos, qual que foi a faixa de valuation que ele comprou, né? Para você ver se realmente o que você está construindo ele tem maior probabilidade de saída com base no histórico de transações. Certo, não, beleza. Eu acho que tem sempre uma variação aí. Eu acho que talvez o grande desafio mesmo é tentar estudar isso, se familiarizar um pouco mais com esse processo também, porque muitas vezes e até às vezes é difícil mesmo, né? Por exemplo, você colocou Sim, a Lynx é uma boa referência, até porque realmente vem isso, né? Ela tem ações na bolsa, então todas as transações relevantes realmente aparecem ali, é fácil de você estudar, mas muitas vezes é difícil até de começar a entender esse processo e também saber o que eu preciso muitas vezes fazer para me preparar para esse momento, né? Eu percebo muito sim, que a empresa pode até estar no momento que, ó, né, se colocando um pouco na condição de empreendedor, né? Cara, eu acho que talvez a minha empresa esteja no momento ideal para venda, né? Mas a gente sabe que tem uma série de coisas que precisam ser olhadas, precisam ser analisadas, a gente precisa ter certeza de que aquilo ali está realmente certo, para saber que é o momento certo também, né? Não é uma coisa muito fácil de diagnosticar, né? E aí eu vejo até um pouco uhum, a metodologia que vocês usam, inclusive na Queston, para conseguir dar uma resposta um pouquinho mais certeira sim. se o momento é aquele, se não é, né? Se a gente precisa às vezes esperar alguma atividade acontecer para que se vá ao mercado da melhor forma, né? Então, assim, tem pequenos detalhes ali que acabam sendo muito tendo alto valor, né, no meio desse processo. Com certeza. E é legal porque, né, o que você mencionou, porque assim, ó, hoje o empreendedor, para quem já é mais estruturado ou que já passou por operações de M&A, ele vê o valor de ser assessorado ou de ter um advisor junto, né? Porque ele sabe da complexidade da operação, né? Quando a gente está falando aqui, não é simplesmente você conversar e ver que essa é a empresa que pode comprar ou que pode ser vendida e simplesmente as coisas acontecem, né? Mas para quem está fazendo isso, quem é marinheiro de primeira viagem, nesse sentido, não faz ideia da complexidade desse tipo de operação, né? Eu gosto muito da definição que eu li no livro, agora esqueci o nome do autor, mas que ele fala que operações de M&A ou operações de aquisições são como bebês. São milagres, mas acontecem com frequência, né? Porque, assim, para você ter um bebê tem que acontecer tanta coisa Uhum. que é basicamente um milagre, né? Da mesma forma, operações de M&A. Tem que alinhar tantos fatores, tantos planetas para acontecer que é basicamente um milagre, só que acontece com frequência, né? Então, tem o alinhamento entre sócios, investidores, alinhamento entre as partes que vão negociar, tem uma série de condições, uma série de elementos jurídicos que vão ser analisados, né? Que por vezes uma transação aí pode se arrastar aí por 18, 24 meses, né? De M&A. Então, a questão da importância em si é, é muito mais inteligente você pegar alguém que está pensando 24/7 e já fez esse tipo de operações para te auxiliar, do que você fazer isso sozinho e correr o risco de, primeiro, não conseguir valorizar o seu ativo da forma adequada, né? E segundo, cair na questão de algum tipo de condição ali de cláusulas que ficam nas entrelinhas que podem futuramente te prejudicar, né? Porque muitas dessas transações, elas têm o que a gente chama de cláusula de earnout, no qual parte do que a empresa vai receber, ela é vinculada a alguma meta futura. Ou seja, se eu estou comprando a tua empresa a 50 milhões, eu posso vincular 20 desses 50 milhões a alguma meta futura que vai acontecer aí dentro de 1, 2, 3 anos, né? E isso pode ser tanto uma meta financeira, como manter os sócios dentro da equipe, como manter alguns perfis de pessoa dentro da equipe, né? Então, aí tem uma série de outros tipos de variáveis que podem estar em conjunto, né? E da mesma forma, eu estou falando muito do sell side, né? Mas a Uhum. mesma forma do buy side é de você
Empresas que, por vezes, não têm essa estrutura interna, né, de ir a mercado. Eu estava conversando com o pessoal da Mercado Livre há cerca de 1, 2 semanas atrás, e eles são uma empresa no qual já tem uma estrutura interna de aquisição, de corporate venture, né? Que daí é basicamente investimento, aquisição e novos negócios, né? Parcerias e assim por diante. Então, eles já têm um tamanho e uma estrutura para comportar uma área específica e dedicada para isso. Então, por vezes, eles nem precisam de uma assessoria para fazer esse tipo de transação. Eles são parceiros aqui nossos, mais no sentido de a gente leva a oportunidade de negócio para eles para serem avaliados do que a gente vai a mercado para eles. Mas empresas menores que não têm, primeiro, o histórico disso, nunca fizeram esse tipo de operação, e segundo, por vezes não tem como comportar uma área e que vai ter 1, 2, 3 pessoas só para ver isso, é muito mais caro você ter 3 pessoas internamente para fazer uma operação aí dentro de 2 anos, 2 operações aí dentro de 3 anos, do que você pegar o auxílio de uma assessoria de M&A, de uma empresa de M&A, pegar toda a experiência dela, fazer com que ela te ensine o processo e conclua esse processo e, eventualmente, se daqui a e faça esse projeto, né? Faça essa operação, tenha começo, meio e fim, e eventualmente daqui 1, 2 anos, se você quiser e tiver apetite para uma nova aquisição, fazer a mesma coisa, né? É uma forma mais fácil e inteligente, ao meu ver, não querendo só vender o meu peixe, né? Mas pensando também como empreendedor, é muito mais fácil de você pegar e trazer quem já participou desses tipos de operações, quem já tem conhecimento e experiência, do que você fazer tudo internamente. Eu tenho uma percepção ali, falando do lado do sell side ali, muitas vezes é uma necessidade realmente de eu continuar focado no meu negócio, né, que muitas vezes é o Também, mais importante naquele momento, com né, e certeza. se a gente também está falando muito da gente saber o momento certo de vender, muitas vezes a empresa ela está surfando num bom momento, né, e isso a gente sabe Com certeza. que isso acaba necessitando muito da estrutura dos empreendedores, dos sócios ali, ou sei lá, de outros investidores que muitas vezes estão ali no meio do processo, realmente colocando horas em cima do negócio para fazer ele realmente virar e continuar o mais saudável possível para fazer uma boa venda. Né? E aí você colocar Com mais certeza. uma fatia dentro desse prato e falar, cara, tem mais isso aqui para resolver, né? É mais uma complicação muitas vezes, né? E aí realmente, obviamente, do lado do sell side não vale a pena você trazer alguém para dentro da empresa para fazer isso de forma ativa, porque a ideia muitas vezes é você fazer isso uma vez, né? Então não tem Exato. como, né? Não tem como Exato. você falar, vou contratar uma equipe e internalizar isso, não, o custo Exatamente. não vale a pena, né? E aí para o lado de quem compra, muitas vezes depende muito da estratégia da própria empresa, né? Eu acho que aí é uma questão de olhar para longo prazo e falar, cara, eu vou virar uma empresa que compra outras empresas com muita frequência, né? Usou o exemplo do Mercado Livre, Ou é né? pontual. Ou é pontual. Então, assim, precisa ter uma estratégia, né? Porque eles devem ter, em algum momento, chegado na conclusão de que tá, por tamanho que nós somos, ou a estratégia de mercado que a gente tem, vale a pena externalizar, porque realmente é uma necessidade que a gente tem de mercado, de estratégia, muitas vezes de alguma coisa de longo prazo que precisa ser cumprido. Então, cara, vamos internalizar, né? Mas muitas vezes é que nem você falou, né? Muitas empresas precisam fazer 1, 2 compras na sua história aí, ou pelo menos num longo espaço de tempo, né? Então, Exato. internalizar isso acaba sendo até muito complexo também, né? Porque eu não sei, Sim. até talvez se quiser ilustrar um pouquinho assim como é que é um pouco o mercado de vocês, eu não sei se tem, né, como é que é os profissionais, como é que são as empresas, né, até para captar essas pessoas, se é fácil, se é difícil de encontrar alguém que faça esse trabalho da melhor forma possível, né? Eu acho que até você estava falando, é um trabalho integral, né? É um full-time day, porque você, na cabeça de empreendedor, se você sai da tua operação para captar, até mesmo para captar, como para fazer algum tipo de operação, você tem que estar mergulhado nesse negócio, né? Porque ele te demanda muito, vai ter que falar com muita gente, você tem muitas variáveis em jogo, tem toda a tua parte estratégica e você, consequentemente, não estando na operação, ela vai ser prejudicada, né?
Então, por isso que a gente fala, até mesmo com o chapéu de investidor, a gente fala muito quando o CEO vai para mercado para fazer uma rodada de investimento, e essa rodada geralmente aí demora de 4, 6, 9 meses, pode até durar, que ele tenha parceiros, sócios, né, no caso, no qual eles consigam segurar a peteca enquanto o cara está dedicado a fazer isso, porque realmente é um trabalho integral, né? Sobre a questão das pessoas e quem está fazendo, hoje é um mercado no Brasil relativamente pequeno se comparado com o mercado americano, né? O mercado americano em tudo é X vezes, 10 vezes maior do que a gente, não tem como fugir, mas tem diversos players aqui no país que estão trabalhando com M&A, né? Principalmente com grandes transações, né? Quando eu digo grandes transações, são aí na casa de 200 milhões para cima, né? Ou fazendo algum tipo de transação a lá IPO ou coisas do gênero. Para empresas com faixas menores, e principalmente em tecnologia, a gente vê poucos players hoje dentro do mercado, né? Pelo fato de que muitos desses players maiores, eles são players mais tradicionais, são empresas mais tradicionais, no qual elas trabalham com ativos tangíveis, né? Então, eu vou vender um poço de petróleo da Petrobras, eu vou vender uma rede de fast food que tem tal coisa, né? É muito mais vendendo o que já existe no mercado há anos, né? Então, poxa, uma padaria, você sabe que é uma padaria e não tem discussão sobre o que é uma padaria, né? Agora, quando a gente vai para o mercado, eu vou falar o que é um software, eu vou falar o que é o RD Station, né? Não é todo mundo que vai entender e você como assessor, advisor dessa empresa, você vai ter que também entender a dinâmica desse jogo e como que funciona o mercado dentro disso daí, né? Então, a gente volta muito mais para empresas de tecnologia, pelo fato de que, como a gente já trabalhou muito tempo com isso e sabe como funciona no detalhe essas questões, a gente vê que tem uma vantagem competitiva perante a outros players, no qual eles não sabem, por vezes, como é que é essa dinâmica, como é que é a diferença dessa dinâmica. Até para te dar um exemplo, parte da nossa operação de buy side, né, ou seja, eu ir a mercado para comprar empresas, uma das etapas desse processo é eu ver formas de financiar essa operação. Porque quando eu estou comprando uma empresa ou um ativo, não necessariamente eu preciso ter caixa para comprar esse ativo. Eu posso ir a mercado para financiar essa operação. Posso emitir título, eu posso contrair dívida, eu posso pagar em equity por vezes. Eu vou comprar e você vai ter 10% dessa empresa, dessa nova sociedade, e assim por diante, né? E um dos parceiros nossos que financiam esses tipos de operação é um parceiro tradicional, aí, um banco aí centenário, no qual ele está com eles estão com a mentalidade normal deles o que eu vou ter de garantia dentro dessa operação? Qual que é o ativo que eu vou ter? Porque se eu financiar, como eu falei, um poço de petróleo, eu pego um poço de petróleo para financiar, como garantia. Se eu for financiar uma empresa de software, no qual eu só tenho os recebíveis futuros e mais nada, mas se o cara não pagar, eu vou conseguir pegar o computador da turma, eu vou conseguir pegar a empresa tem um escritório no nome dela? Não tem, né? Então, a gente está trabalhando com a instituição financeira para que ela tenha agora uma linha de crédito específica para esse tipo de operação, que não é normal para ela, né? Então, como ela está acostumada a fazer coisas tangíveis, garantias reais, a gente agora está estruturando junto com eles uma linha específica para fazer aquisições de compras dentro desse novo modelo, né, que eles não estão acostumados a fazer. Cara, pô, isso é bem, bem interessante. Eu realmente não tinha parado para pensar por esse lado, né? Mas faz total sentido a gente ter essa mudança de compreensão de muitos players que estão no mercado que influenciam essas compras, né? E aí é bem isso, né, cara? Quem muitas vezes financia o investimento, né? E eles não têm esse hábito e eles não entendem que esse modelo é um modelo que está muito comum,
né? É claro que, obviamente, é possível trazer cases, trazer exemplos, né? Que nem você falou, um mercado mais maduro como os Estados Unidos sabe que tem bancos que conseguem fazer essa linha de investimento e eles já têm modelos como esse, mas muitas vezes é bem isso, né? Você está pegando ali uma instituição financeira quase virgem dentro desse processo. Você precisa, cara, fazer todo o Exato, processo de iniciação junto dela também, né? Para poder fazer, muitas vezes, com que o negócio de vocês até seja mais possível de acontecer, né? Porque, obviamente, né, exato. é bem comum as empresas muitas vezes não machucarem, vamos dizer assim, o seu fluxo de caixa, né, o seu caixa, o caixa da empresa, porque muitas vezes vale muito a pena mesmo, né, você captar o investimento, comprar a empresa, né, e você pagar isso de alguma forma, né, ter essa Uhum. estruturação, às vezes é muito mais válido do que realmente você tirar o dinheiro de dentro do caixa e fazer o investimento por conta Com própria, certeza, né? Então com tem uma certeza, série de estratégias que contam muitas vezes nessas aquisições, né? com Cara, certeza. para a gente se encaminhar mais para um fechamento aqui, eu queria te fazer uma pergunta que ela talvez junte um pouco os dois assuntos, assim, o momento atual e early exit e um pouco do que a gente falou também, né? Qual que é a tua percepção, e aí pode ser uma opinião bem pessoal, pode ficar à vontade, né? Do quanto longa vai ser essa cauda dessa crise, né? O que isso tende a atingir esses negócios, essas startups, né? E o que isso tem a ver também com esses momentos de early exit, o que isso muda, né? Que nem você falou, né? A minha empresa precisa estar num certo patamar. Agora, muitas delas podem até acelerar por conta da crise, outras podem frear um pouquinho, né? Mas isso aqui, sei lá, para quem ainda está buscando isso, vai ter que se transformar e buscar outras opções e criar uma estratégia de crise ali para conseguir suportar isso e muitas vezes entender também aí por isso a pergunta, né? O quão longa vai ser, porque a estratégia talvez ela vai ter que ser desse tamanho também, né? Então eu fico um pouco, foi uma coisa que eu tinha bastante dúvida assim para tentar juntar os dois temas e a gente fechar numa questão que não é tão simples de responder, eu sei. É bom fazer um disclaimer que tudo isso que vou falar agora, poxa, está gravado, mas é mais futurologia do que Aham. qualquer coisa, né? Porque é tão incerto tudo isso que a gente está. Talvez se você me perguntar na semana que vem, eu mude completamente a minha resposta. Mas vamos lá. Até mesmo pensando no histórico do mercado, se a gente for analisar a crise de 2008, né, e os números de 2008, a gente tem como base que houve uma desaceleração drástica no mercado de M&A como um todo, né? Inicialmente, uma desaceleração tanto em volume quanto em valor total do ativo, né, das transações, mas principalmente no valor total das transações. Por que isso? Porque houve uma dificuldade maior de se conseguir crédito para fazer esses tipos de operações, como eu falei, né? Que são operações alavancadas, no qual eu pego, seja integralmente ou seja parcialmente, dinheiro com instituições financeiras para fazer essa operação, né? Em questão, se a gente for considerar, em questão de 2008 para 2009, em volume financeiro, em volume de quantidade de transações, ele teve uma redução de 20% no volume total. Mas em valor, ele teve uma diferença de 50%. Então, caiu pela metade a quantidade de transações em questão de valor, né? E se a gente for considerar quanto tempo que demorou para chegar no mesmo patamar de 2008, em questão de volume, demoraram 2 anos, então 2010 já estava no mesmo patamar de quantidade, mas em questão de valor, ela demorou praticamente 3 anos e meio. Tá? Então, se a gente for considerar o que a gente tinha em 2019 para o que a gente tem agora no futuro, no médio prazo, eu acredito que isso aí vai se arrastar, se a gente considerar a última crise, né, isso daí vai se arrastar aí por uns bons 2, 3 anos para mais, né? Uh, principalmente pelo fato de que é mais difícil você conseguir capital, né? É mais difícil você conseguir formas de financiar essa operação. É lógico que vão existir ainda operações e, como eu falei, nesse momento surge muito mais a oportunidade de empresas para consolidar o mercado, ou também uma coisa que a gente até não conversou aqui,
fusões entre empresas que têm um tamanho similar, né? Então, para a eficiência operacional, é mais fácil eu me juntar com o meu concorrente aqui e a gente fazer com que a nossa margem, nosso EBITDA, ele seja muito maior, do que a gente continuar brigando, né, e se matar. Daqui a pouco os dois se matam e não sobra nada, né? Então, a tendência é que a gente tenha operações com um volume, com um valor reduzido, né, com uma média de valor reduzida, pelo fato da quantidade de capital ser mais escassa, né, e numa quantidade menor nesse curto prazo. Mas é lógico que vão haver ainda transações, o mundo continua, a crise em algum momento vai passar, seja daqui 3, 4 meses a gente pare com esse lockdown aí, ou daqui 6 meses para mais, mas em algum momento isso vai passar e as atividades vão começar a se retomar, né? É lógico que no curto prazo todo mundo sofre, né? Por isso que, como você falou, perguntou, das empresas que estão com algum tipo de estratégia, aquelas empresas que gostariam de ser adquiridas, né? Ou seja, as que querem ser vendidas, é muito mais uma mentalidade de vamos fazer tudo certo, vamos sobreviver para que eventualmente cheguem oportunidades de mercado, porque se eu for a mercado agora, o mercado não tem tanto apetite nesse primeiro momento, né? E do outro lado, as empresas que estão mais estruturadas, mas que também precisam passar por esse momento, né? Então precisam sobreviver, precisam ter uma saúde aí, seja ela de caixa, seja ela operacional, nesse curto prazo, né? Mas que essas empresas elas podem já iniciar algum tipo de estratégia de M&A que não necessariamente vai acontecer daqui 3 meses, daqui 6 meses, mas que caso a oportunidade surja, elas já estejam preparadas para conseguir aproveitar essa oportunidade, né? Porque não adianta, da mesma forma, se alguma empresa surgir amanhã alguma oportunidade surgir amanhã para ser adquirida, para fazer uma aquisição, por vezes uma empresa ela não tem ainda essa preparação, não sabe como fazer, não sabe quais as possibilidades, então tem todo um trabalho aí que pode iniciar agora para que daqui a pouco comece a retomar as atividades e comece a ter maior volume de transações. Beleza, cara, super entendido, acho que Me é bem isso pergunta aí. semana que vem, me Tá. pergunta semana que vem de novo para ver se mudou. Sim. Não, mas eu acho que, de certa forma, é um pouco esse cenário que a gente vai ver, assim, né? Ele vai ter, com certeza, algumas nuances aí, dependendo do que está acontecendo, mas eu acho que talvez o mais importante que foi o que tu falou, talvez para as empresas que buscam comprar ou vão investir em algum momento, de pensar em se preparar agora, né, de entender que talvez esse momento ele é realmente fértil para adquirir empresas que talvez não estejam numa melhor situação financeira ou que até estejam buscando serem adquiridas, mas estão dispostas a não valorizar tão bem a sua empresa mais para poder fazer a transação acontecer, né? Só que é bem isso, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Não é que nem na bolsa, caiu a ação de não sei quem, vou lá e executo uma ação de compra Sim. ali e está resolvido, né? Não, você tem toda uma burocracia e uma necessidade de fazer processos muito bem estruturados para que a coisa realmente aconteça da melhor forma, né? Até porque, vamos lembrar que, né, se a gente está buscando muitas vezes uma instituição financeira para alavancar essa compra, ela não vai fazer assim e vai te liberar o dinheiro, Não né? vai Tem ser todo um simples. estudo muito, né, muito mais complexo. Então, assim, a empresa vai ter que estar muito bem com os números muito bem certos, né? Vai ter uma série de necessidades que precisam ser construídas ali para validar essa ação, né? Então não é tão simples quanto a gente pensa que é Exato. muitas vezes, né? E a gente está no meio da incerteza, né? A gente não está no momento no qual a gente já está descendo no sentido de, beleza, agora as coisas, com o tempo, elas vão se normalizar. A gente ainda está no olho do furacão, né? Então, tem empresas no qual já passaram pelo pior, mas tem empresas que ainda vão passar pelo pior, né? Então, vai ter rebate aí do que não sofreu agora em março, mas que vai sofrer daqui a pouco em junho, julho, né? E para essas empresas não vai ser o momento de pensar em outra coisa além de sobrevivência, além de organizar a casa e se manter viva,
né? Mas a gente tem empresas no qual já está tocando o barco, já sabe, já passou o luto, já conseguiu fazer tudo o que precisava fazer, né? E que agora, por pior que é o cenário externo, o cenário interno já está controlado, né? Então, de novo, é muito melhor primeiro focar no que se tem, focar em sobreviver, né? Focar em melhorar a sua operação, para depois começar a pensar em qualquer tipo de estratégia, seja de vender a empresa, no caso de empresas menores, ou seja de comprar empresas, no caso de empresas maiores, né? Então, tem esse... Sim, é verdade. Meu amigo, deixa eu te fazer então um convite, se tu quiser deixar uma mensagem final para quem está assistindo a gente agora, fica à vontade. Depois eu vou passar alguns outros detalhes ali no final, mas eu queria que tu se despedisse da forma que tu achar melhor. Boa, pessoal, tchau. Obrigado aí obrigado por terem assistido. Espero que tenha contribuído aí um pouquinho com a experiência que a gente tem aqui, com o trabalho que a gente está fazendo. Espero que esteja todo mundo isolado, que esteja todo mundo bem aí, com saúde também, e que eventualmente, se a gente puder ajudar em algum tipo de operação, algum tipo de transação de M&A, que a gente está disponível, seja para tirar dúvida, para conversar, para ver se faz sentido, e se fizer sentido a gente prosseguir aí, porque no fim a gente quer agora mais do que nunca ajudar empreendedores a passar por essa situação e sair mais forte lá do outro lado. Então, obrigado aí, Arthur, obrigado a Clint, obrigado a todo o pessoal aí, parabéns pelo evento, parabéns por tudo, e contem com a gente sempre. Cara, valeu, muito obrigado, Anderson. Bom, vale lembrar aqui, né, mencionar de novo, né, que o Anderson ele faz parte da Questum, né? Então quem quiser mais algumas informações aí dá para entrar no questum.com.br, certo? Dá para procurar o Anderson Bustro também no LinkedIn ali para fazer uma conexão. Quem está a fim de aprender um pouco mais, manda uma mensagem para lá. E também dá para assistir o Anderson em outros momentos ali, porque ele costumava fazer o podcast do Davi, então tem um histórico grande de conversas que ele fez ali. Inclusive, assim, para fazer um jabá um pouco maior aí, tem uma conversa que tu faz junto com o Rafa, inclusive, que é muito legal, né? Um assunto bem interessante. Até interessante porque vocês naquela época ainda não estavam juntos na Questum, né? Então, mas é um papo super atual, assim, acho que vale dar uma olhada. Então pesquisem aí, estudem também, e quando precisarem de qualquer assessoria nisso, com certeza o Anderson vai poder dar uma ajuda. Boa. Meu amigo, Boa, muito, legal. muito, muito obrigado. E nos falamos em breve, com certeza. Tá bom? Fechado. Valeu, obrigado você.